Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Houve um espaço maior dessa vez e sempre lembrando a vocês para não esquecer, né? Chegar no fim do vídeo esquece, aqueles que gostarem ainda não são assinantes do canal, que por favor assine aí, marque o sininho. E esse vídeo em particular, eu até pediria que vocês me ajudassem a divulgar, né? Até em canais maiores que o nosso, como o do Marcelo, é um tema importante que eu gostaria que tivesse visibilidade, né? Trata-se de uma reportagem que eu ouvi ontem na Rádio CBN, num quadro chamado Política de Valor, em que uma analista, né, a senhora Maria Cristina Fernandes, faz uma análise de uma questão de defesa, uma questão militar, do qual ela aparentemente não tem a mínima condição de emitir opinião, porque ela comete erros crassos na sua análise e transfere ao público uma imagem, aquela imagem que a gente sente que existe nos bastidores, né, de alguns veículos de comunicação aqui no Rio, de tentar, de alguma forma, comprometer o novo governo. Então, através de colocações totalmente equivocadas de um tema que ela absolutamente não tem como navegar nele, ela emite opiniões. Então, o assunto tem referência com o Comando Sul-Americano, né? Recentemente, agora no mês de... um pouco antes da internação, ou durante a internação do Bolsonaro, aí eu não sei bem, eu acho que foi... ele estava internado, esteve visitando o nosso país o almirante Craig, né? O nome desse almirante, para ter completamente certo, é Craig Fowler, né? Um vice-almirante que esteve aqui. Ele é o comandante do Comando Sul-Americano, que trata do Atlântico Sul, do Caribe, América do Sul, e esteve aqui discutindo com alguns militares brasileiros, parcerias, etc. Mas, alguns dias atrás, alguns dias antes da visita dele, em 7 de fevereiro, ele fez uma audiência no Congresso, que é uma audiência anual normal, que se chama Posture Statement to Congress. É uma coisa que os comandos militares fazem a uma comissão militar do Congresso, de certa forma, descrevendo o plano de atuação para aquele período, né? Então, essa foi uma audiência normal que foi feita ao Senado americano. Eu vou colocar aí para vocês ouvirem a primeira parte do comentário dessa jornalista Maria Cristina Fernandes. Ouçam isso e eu, em seguida, faço os comentários pertinentes. Tati, as Forças Armadas dos Estados Unidos têm uma divisão chamada Comando Sul, que cuida de toda a segurança americana na América Central, no Caribe e na América do Sul. Pois o seu comandante, o comandante dessa divisão, foi ao Senado americano na semana passada para informar aos parlamentares que o Brasil passará a ter, pela primeira vez na estrutura de comando do Exército americano, um general. Ou seja, vai um general brasileiro para ser subcomandante desse chamado Comando Sul das Forças Armadas Americanas. Bom, vejam que, primeiramente, ela dá a entender que houve uma ida ao Senado para informar que o Brasil ia ocupar, um militar brasileiro ia ocupar uma projeção, uma posição de projeção no Exército americano. Depois, ela fala que ele estaria na estrutura de comando do Exército americano. Uma coisa absolutamente absurda, né? Na verdade, e vejam aí essa figura do statesman, né? Essa figura é uma parte do texto desse statement, desse posture statement que foi feito ao Congresso americano. Tem uma linha que fala sobre a ocupação desse cargo.
Esse é um cargo operativo, deputy significa vice-comandante, é um cargo operativo, né, na qual um militar brasileiro vai coordenar operativamente eventuais operações conjuntas de forças do continente. Né? Então não é uma posição na estrutura do exército americano. Que sandice que essa mulher falou. Né? É uma posição operacional, no caso de haver operações conjuntas, esse militar vai ocupar essa vice, ele não é nem o titular da posição, ele é vice-comandante. É, de certa forma, um tipo de engajamento, de treinamento, né? Ele não tem decisões estratégico-políticas na mão dele. Ele não está na estrutura de comando, né, do exército americano. Né? E aí ela continua, né, com novas afirmações. Vejam só a continuação do que ela fala com relação a essa questão de estrutura de comando. E aí o ouvinte, a essa altura, pode estar se perguntando, e qual é o problema disso? Não é bom para um general brasileiro entrar em contato mais próximo com o exército americano para aprender estratégias, operações? Sim, pode até ser. Mas para isso ninguém precisa ser comandante. Né? O Brasil tem vários intercâmbios militares e participa de forças multilaterais das Nações Unidas no mundo inteiro. Não é de hoje. O problema é que agora, pela primeira vez na história, um general brasileiro será abrigado na estrutura de comando de um exército nacional, não é multilateral, é nacional. O Brasil não participa do exército alemão, não participa do exército chinês, do exército australiano, vai participar do exército americano. Reparem que ela volta a dizer, tá, que o Brasil não faz isso com nenhum outro país, voltando a tentar dizer que ele está numa estrutura de comando. Esse militar, entende? Se por acaso, aí ela vem, né, e ao final do áudio dela, no qual, vejam aí, ela fala sobre a possibilidade da invasão da Venezuela, vejam só. E por quê? A gente pode se colocar várias questões. Primeiro, os inimigos americanos serão também nossos inimigos. Nós, que há 140 anos não temos guerra com vizinho algum. Né? O que os nossos exportadores brasileiros do agronegócio acham desse negócio de exportadores para a China, exportadores para a Rússia, para o Irã? O que eles acham de integrar um comando militar de um país que diz que o seu país lhe é hostil? Né? Essa coisa de levar um general brasileiro para lá vai ter reciprocidade? A gente vai abrigar também um general aqui, americano? E se os Estados Unidos se decidirem por uma ação militar na Venezuela, o que vai fazer o nosso general? Vai permanecer na estrutura de comando de um país em guerra, com um vizinho brasileiro, com o qual o Brasil nunca teve uma hostilidade, né, de guerra, sem que o Brasil tenha declarado guerra, ou nós também vamos entrar em guerra com a Venezuela? Então, veja bem, ela quer dar a entender que no caso dos Estados Unidos eventualmente decidirem a invadir a Venezuela, o Brasil estaria na estrutura de comando dessa decisão. Né? Na verdade, vamos supor que o governo brasileiro não concorde, né, com uma eventual invasão. Vamos criar essa hipótese. O governo brasileiro não concorda com a invasão. Ele simplesmente, até para não haver nenhuma suscetibilidade, ele manda esse oficial voltar, porque ele não tem atuação nessa decisão. Ele é uma função operativa e que ela não entende a distinção entre uma função operativa e uma função na estrutura de comando do exército americano. Nenhum exército do mundo coloca um estrangeiro em cargo de estrutura de comando, né, do seu exército. Ele está ali coadjuvando, né, num caso de operações conjuntas de forças do continente. Né. Então tem um brasileiro ali na vice-posição, no vice-comando. Né. Então, se houver essa questão da Venezuela, problema nenhum. Né? Ele não tem influência nisso.
E nem o Brasil ele nem vai ficar constrangido, e o Brasil não tem nenhuma importância nessa decisão. Né? Se o americano decidir isso e nós não concordarmos, para não ficar, entende, uma situação esdrúxula, esse oficial volta, temporariamente ou não, sei lá. Né? Mas o que precisa ser entendido é que essa posição não é uma posição na estrutura de comando, como ela diz, que o Brasil não tem isso com o exército da Alemanha, que o Brasil não tem isso com o exército da Austrália. Ela absolutamente não entende nada de estrutura e hierarquia militar e funções táticas. Tá? Então, por que buscam pelo, né, em casca de ovo? Para tentar, de alguma forma, comprometer o governo, querer insinuar que é uma subserviência aos Estados Unidos. Não, é uma posição em que esse oficial estará contribuindo, estará aprendendo, estará tomando decisões junto com força. É uma honra, né? Ele está numa posição dessa, junto a aliado, que é os Estados Unidos, e os outros países aliados do continente americano e do continente sul-americano e América Central. Né? Então, realmente, eu fico estarrecido, né, com a falta de informação. Né? Uma jornalista lê um documento que não entende, né, infere que o oficial comandante do Comando Sul-Americano foi ao Senado para informar. É isso que ela passa. Ela passa a informação de que ele foi ao Senado para informar que um brasileiro ia ocupar uma posição na estrutura de comando do exército americano. Uma sandice total. Né? Então, é assim que funciona a nossa imprensa. Né? A gente realmente tem que tomar cuidado quando ouve alguma coisa. Quantas pessoas podem ouvir essa reportagem da CBN e discernir realmente o que tem por trás disso? Quantos ouvintes, né, estão sendo envenenados, por essa comentarista que absolutamente não devia falar de defesa? Né? Então, eu acho que... ela menciona, vocês reparam, ela menciona a questão de como ficaria o Brasil com seus exportadores. Ora, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os Estados Unidos compram óleo da Venezuela, os Estados Unidos têm um enorme comércio com a China. Qual é a importância que... as diferenças políticas e militares nem sempre afetam totalmente a questão comercial. Né? Só em casos extremos. Né? Então, o problema, se o Brasil se alinhar, né, com os Estados Unidos nessa questão da Venezuela, não sei se vai se alinhar. Se alinhar, tá? Qual o problema com relação à China, Rússia e outros fornecedores que... Não há esse problema. Né? Eu vejo a reportagem como uma busca de uma semente qualquer para criar, entende, a desconfiança no seio da população. Né? Parece que é assim que estão funcionando, né, alguns órgãos de imprensa no Brasil, procurando coisas onde não existe, né, para criar crises. Né? Então esse oficial vai ser nomeado tranquilamente, ele vai ocupar essa posição e não há nenhum problema com relação a isso, não está assumindo uma posição na estrutura de comando do exército americano. Né? Pelo amor de Deus. Né? É isso aí, pessoal, quem gostou assina, né? E me ajuda a divulgar isso, porque essa é realmente uma reportagem absurda da CBN. Muito obrigado.